Acreditamos na vitória no Calvário, Deus, a vitória que fez todo o sentido e que deu todo o sentido à nossa vida também. Deus, nesta noite, ajuda-nos a chegarmos um pouco mais perto de Ti e a entendermos um pouco melhor quem Tu és, aquilo que Tu tens para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estão aos nossos lugares, amém? Amém. Deus é bom. Amém. Yes, yes. Sabe que cada vez que, não é cada vez que eu vou apenas ministrar a palavra, mas cada vez que eu me encontro numa situação em que vou cultuar a Deus, há sempre uma expectativa crescente. Há sempre alguma coisa que começa a crescer no meu coração. E sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus, Ele compromete-se connosco que Ele irá falar à nossa vida. Sempre que nós nos encontramos, até na nossa privacidade, mas é tão bom nós estarmos juntos. E sabe, eu sou pai não há muito tempo, há cerca de 1 ano e alguns meses, mas a minha filha, ela tem-me ensinado muitas coisas. E até nas pequenas coisas eu sinto muito abençoado, porque eu consigo entender um pouco melhor quem Deus é através da minha filha. Mas há um tempo atrás, sempre que eu chegava a casa, quem tem filhos? Faça lá assim. Então vocês, estou bem acompanhados. Vocês vão perceber aquilo que eu vou dizer. Sempre que eu entrava em casa, a minha filha ouvia a minha voz, independentemente dela, podia estar a brincar, podia estar distraída com seja o que fosse, mas ela tinha sempre a reação de correr. Ela não corria, mas ela gatinhava e gatinhava bem. Não gatinhava, gatinhava com estilo. A minha filha é tão especial. Mas ela gatinhava e ia lá balbuciando alguma coisa e havia aquele desejo de ser abraçada pelo pai. E sempre eu pegava nela e sempre ela dava-me um abraço e nós começávamos a brincar. Mas sabe, essa é a expectativa que nós devemos ter quando chegamos à casa de Deus. É que nós vamos estar com aquele que nos ama acima de outra coisa qualquer. Aquele que deu tudo o que tinha para nos alcançar. E sabe que este sentimento em relação a Deus é muito importante, este sentimento deste carinho. E eu acredito que nós hoje vamos aprender a amá-lo um pouco melhor, está bem? Eu gostava de partilhar convosco. Vamos ler um texto que está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13. Então, aquilo que eu gostava de partilhar convosco tem um tema ao qual eu pus tragédia e triunfo. Diga lá comigo assim, tragédia, agora de novo, mas cheio de convicção, está bem? Tragédia e triunfo. Ok? E nós vamos refletir alguma coisa sobre isso. Então, Mateus, a partir do capítulo 16, o versículo 13. Obrigado. Vamos ler. Vamos ficar de pé, está bem? Por reverência também à palavra de Deus. Obrigado, Miguel. Não, podes ficar com a tampa. Isto não tem onde... Ok. Então diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, este texto é um texto muito conhecido, mas perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vou ler de novo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou alguns dos profetas. E depois Jesus diz, mas vós, continuou ele, quem dizeis vós que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não irão prevalecer contra ela. Podemos tomar os nossos lugares. Então, há aqui uma coisa que é muito importante. O que é que os outros dizem que eu sou? Jesus, ele está a falar com amigos, de alguma forma que tiveram intimidade, uma relação íntima com ele, e ele está a perguntar, olha, quem é que os outros dizem que eu sou? E a resposta deles é, de alguma forma, surpreendente, porque eles dizem, olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou os outros profetas. Ou seja, eles não têm uma resposta muito clara. E sabe o que é que acontece nos dias de hoje? Qualquer pessoa que faz a diferença é alvo de opiniões diversas. Eu vou-vos dar um exemplo. Não é que eu faça a diferença no mundo, faço aquilo que consigo e que sei, mas há pessoas que me amam verdadeiramente. Há pessoas que gostam mesmo de mim. E que se você for perguntar quem é o pastor Nuno Ornelas, e a pessoa vai dizer, não, é um homem de bem. É um homem de caráter, cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem tremendo. Né? Já estou, se calhar, a exagerar, mas iriam com certeza dizer coisas bonitas a meu respeito. Há outras pessoas que provavelmente, pode haver uma ou duas, imagine só, que não gostam muito de mim. Ou que têm uma opinião diferente de quem eu sou. Mas sabe que nós nunca vamos poder ser alvo de todas as boas opiniões. Nem toda a gente vai gostar de nós. Nós não vamos agradar a toda a gente. Vai haver uma série de opiniões até formadas ou preconceitos a nosso respeito. E este é o primeiro recado de Deus para nós que estamos aqui neste lugar. Não se canse, não se desgaste em querer agradar toda a gente. Há pessoas que nós não vamos conseguir agradar. Há pessoas que não nos vão compreender. Há pessoas que vão ser injustas para connosco. Há pessoas que, apesar de nos conhecerem um pouco, não vão ter uma boa opinião a nosso respeito. Mas há um que tem sempre uma opinião, não só boa, mas a opinião certa, que é quem Deus é. Ele entende quem nós somos. Ele entende as nossas atitudes, a intenção do nosso coração. Mas aqui Jesus, ele abre um assunto muito importante. Quem é que os outros dizem que eu sou? Mas note que Jesus, ele não estava assim tão importado com o que os outros diziam acerca dele. Tanto que eles responderam e ele nem se deu ao trabalho de argumentar e dizer, não, eu não sou nada disso. Não, ele ficou quieto e ele prosseguiu. E aqui é o verdadeiro alvo. E depois ele pergunta, e quem é que vocês dizem que eu sou? E sabem que uma coisa é quem não me conhece ter uma má opinião sobre mim. Outra coisa são pessoas que privam comigo e não têm uma boa opinião acerca de mim. Nós, normalmente, quando usamos este texto, nós salientamos muito a coragem de Pedro, que no versículo 16 ele diz, respondeu Simão Pedro, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E verdadeiramente, sim, houve coragem da parte de Pedro. Mas não acha estranho que o resto dos discípulos ficaram em silêncio? Eu acho que é inquietante Jesus perguntar aos seus discípulos, quem é que vocês dizem que eu sou? Agora é o teste, agora é o vosso teste. Quem é que vocês dizem que eu sou? E só um é que se levanta e só um é que diz, não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas inquieta-me o silêncio dos outros discípulos. E sabe que Lutero dizia uma coisa muito importante, que dizia que nós somos responsáveis por aquilo que dizemos, mas também somos responsáveis por aquilo que não dizemos. E nós, quando fazemos o evangelismo e quando falamos de Deus às pessoas, o que nós estamos a fazer é contrariar este silêncio que às vezes impera no nosso coração. É contrariar a nossa carne. É partilhar quem Ele é para nós. Ainda que não o tenhamos conhecido totalmente, ainda que não tenhamos tudo resolvido no nosso coração, mas há coisas que nós sabemos. É que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Há tantas coisas que nós sabemos.
Mas o que é que nos leva, às vezes, a ficar em silêncio sobre quem Ele é? Quer fazer um exercício muito prático. Sabe que nós, em King's Kids, a verdade é esta, vou-lhe contar um segredo também. Alguns de nós não somos tão novos quanto aparentamos. Nós tentamos ter uma aparência... Não, eu de camisa não dá para enganar grande coisa. Essa é a verdade. Mas nós ali no meio de pessoas de 18, 19 anos, há alguns de nós que somos bastante mais velhos. Está bem? Não penso que isto é só miudagem, mas há pessoas bem mais velhas. E uma das coisas que nós sempre tentamos fazer neste ministério é tentar aplicar, ou tentar que a palavra tenha uma praticabilidade externa, que nós entendamos as coisas de uma maneira prática. E eu vou fazer um exercício convosco também. Se alguém lhe perguntasse quem é Deus para si, quem é Jesus para si, o que é que você respondia? O que é que respondia? Tem que responder, tem que dizer alguma coisa. Quem é Jesus para si? Ok, é o Salvador. Mais? É o melhor amigo. Quem disse o melhor amigo? Muito bem. Ele é o nosso melhor amigo. E ouça isto, às vezes ele é o nosso único amigo. Quem já se sentiu assim? Alguma vez? Em que só ele é que nos compreendia. Ok, mais atributos. Quem Deus é para nós? Quem Jesus é? Se alguém lhe perguntasse quem é Jesus para si, e é bom que tenha uma resposta preparada, porque é suposto nós, quando amamos alguém, termos coisas para dizer sobre a pessoa. Mas quem é Deus para si? Eu não vou descer agora para não vos intimidar, está bem? Para não estar aqui com o microfone. Mas digam lá um outro atributo. Quem é Deus para si? Como? O Filho bendito de Deus, ok? Mais? É o Senhor. Isto pode parecer um bocado vago, é o Senhor, mas é tão importante. Ele é o Senhor. Ouça isto, é Ele que manda. Ele diz, nós fazemos o quê? Nós obedecemos. Ele diz, nós fazemos. Ele é o Senhor. Mais? Como? Ele é? Ele é tudo. Ele é tão bonito, hein? Ele é tudo. Ok? Mas, esta afirmação, note isto. Esta afirmação, em que Pedro, ele diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma afirmação sobrenatural. Porque o próprio Jesus diz, olha, Pedro, e ouça que isto é muito importante. Jesus, ele o que diz em frente aos outros discípulos. Ele não os chama para um canto e diz, não, boa Pedro, tu acertaste. Pedro, tu estás num nível como deve ser. Não, ele disse publicamente, em frente aos outros discípulos. E saiba que havia muita competição entre os discípulos. Eles queriam saber quem era o melhor, quem era o mais espiritual. Então receberam um elogio do próprio Jesus. Pedro recebeu este elogio. Bem-aventurado és tu, Simão. Porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus que te disse isso. Foi pelo Espírito. Tu moveste no sobrenatural. Que elogio tremendo no meio dos outros todos. Foi revelação divina. E nós vamos entender algumas coisas que têm a ver com quando Deus nos revela alguma coisa. No versículo 18 ele diz, pois eu também te digo que tu és Pedro. É a continuação deste elogio tão bonito. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não irão prevalecer contra ela. É um elogio tremendo sobre esta verdade. Isto que tu disseste, Pedro. Eu vou fundamentar, Pedro, tu estiveste lá. Muito bom. E no versículo 20, leia comigo. Diz, então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Entenda isto, este é outro recado de Deus. Eu estou a adiantar-me para depois eu ficar num ponto e nós vamos refletir um pouco melhor. Jesus, ele diz, olha, não contem a ninguém esta verdade que vocês entenderam agora. E sabe o que é que isto revela? É que há tempos, há timings certos. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Eu não posso dizer que o tempo de Deus nunca é o nosso tempo, porque há vezes que vai ser. Há vezes que vamos acertar. Eu posso lhe dizer, eu acertei na minha esposa. Eu comecei a namorar com ela no tempo certo e que Deus selou. Eu fui buscar a melhor mulher portuguesa que existia. E ela é que não teve assim tanta sorte.
pronto, escalhou-lhe. Sim. Mas a verdade é que foi no tempo certo. Foi no tempo de Deus. Deus programou as coisas para serem assim. Mas note isto, nunca apresse o seu tempo. As coisas vão de acontecer a seu tempo. O próprio Jesus diz, olha, vocês não digam isto a ninguém. Por que ele estava a guardar segredo? É porque não era o tempo certo. E para alguns de nós temos orado sobre um ou outro assunto, na ansiedade que aconteça alguma coisa. Note isto, nem sempre os nossos tempos são os tempos de Deus. E ele se calhar nesta noite está-lhe a dizer, olha, permanece fiel, aguarda mais algum tempo. A coisa irá acontecer, mas aguarda mais algum tempo. Ok? Depois nós passamos para o versículo 21. E diz assim, desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que padecesse muitas coisas dos anciãos aos principais sacerdotes e dos escribas e que fosse morto. Agora, avançando, o que é que aconteceu? Jesus ele estava a falar cada vez mais com os discípulos de uma forma cada vez mais objetiva sobre ele iria sofrer, que ele iria morrer. E enquanto ele está a passar esta má notícia aos seus discípulos, este mesmo Pedro, que anteriormente teve esta revelação tremenda e que recebeu este elogio tão especial de que não, tu és um homem espiritual, Pedro. Não, tu estás em sintonia com Deus. Logo, sabe o que é que Pedro faz? O que Pedro faz, eu vou-vos exemplificar aqui com o vosso pastor Rui. Porque nós temos que... quando nós vemos as coisas são ilustradas de uma maneira diferente. Quer ver? Pastor Rui, lá. Nós não vamos fazer nenhum drama, está bem? Vamos aqui... Mas o que aconteceu, imaginem... Sim, tem que ser calmo, porque o homem está a recuperar ainda. Eu vou ter calma. Mas imaginem que o pastor Rui era o próprio Jesus e que eu era Pedro. Eu sei que as aparências não seriam assim, nem como o pastor Rui, nem como eu. Mas imagine, sim, faz mesmo de conta, tem que se esforçar, está bem? E então imagina que o pastor Rui era Jesus e estava a falar para os discípulos e ele estava a passar a ideia de que iria morrer e iria sofrer. E o que aconteceu, para nós entendermos, foi mesmo isto. A Bíblia diz que Pedro chega-se ao pé imagina, ele estava aqui, chega-se ao pé de Jesus e diz assim, olha, chega aqui um bocadinho. E diz-lhe assim para o português aqui que nós entendamos, diz assim, Jesus, deixa-te lá dessas coisas. Tu não vais morrer, nada. Eu gosto desse discurso, mas isso não vai nada acontecer. Pedro, ouça só esta atitude. Só porque ele recebeu aquele elogio, ele já achava que sabia mais que o próprio Jesus. E está a chamar Jesus de volta à terra. A dizer, Jesus, olha, tu até pregas bem, tu tens uns ensinamentos bonitos, mas nesta aqui não tens acertado. Obrigado. E foi isso mesmo que aconteceu, está bem? Pedro pegou em Jesus, pôs-o à parte e chamou a atenção. Como eu lembro-me que uma vez num retiro de jovens, eu cheguei ao pé de alguém e disse assim, um jovem, ele devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, eu disse, olha, posso orar por ti? E ele disse assim, não, eu é que vou orar por si. Pronto. Então alguns de nós às vezes temos estes ímpetos de espiritualidade. E Pedro teve isso. E sabe o que é que Jesus disse? Ele disse assim, quer ler comigo? Versículo 23, capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, ouça isto, duro, para trás de mim, o quê? Satanás, que me serves de escândalo. Porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. A primeira vez que Jesus refere-se a este homem, chamado Simão Barjonas, ou Simão Pedro, ou Pedro, ele chama-lhe de Simão. Ele diz assim, Simão, bem-aventurado és tu, Simão. E sabe o que quer dizer Simão? Simão vem do mesmo nome de Simeão, que quer dizer aquele que ouve. Bem-aventurado, porque tu ouviste. Tu estás em sintonia com Deus. Simão. E a seguir ele chama-o de quê? De Pedro. Diz, Pedro, tu és uma rocha. Tu, sim senhora, tu estás lá. Mas logo a seguir, chama-o de quê? Chama-o de quê? De Satanás.
Estranho. Quase no mesmo período de tempo, o próprio Jesus refere-se à mesma pessoa com 3 nomes distintos e com 3 significados distintos, de cada um do seu. E sabe o que é que isto nos prova? Deus avalia o nosso espírito mais do que as nossas falhas, dos nossos erros, ou das vezes que nós acertamos, ou das vezes que nós temos vitórias. Deus olha para nós como um todo e Ele não tem problemas nenhuns em exaltar as nossas virtudes, mas Ele também não tem problemas nenhuns em que quando nós estamos no espírito errado, Ele dizer, o espírito com o qual tu estás a falar é do mundo. O espírito com o qual tu estás a pensar não é de Deus. O que tu estás a fazer não é de Deus. Você não acha que é tão interessante que Deus, Ele olha para o nosso íntimo? E Ele sabe que apesar dos erros, se nós hoje nos levantarmos e louvarmos a Ele, e cada um de nós mostrar arrependimento, Ele olha de novo para nós e diz, tu estás no caminho certo. Mas quando nós erramos, Ele não tem problemas. Ouça isto, quem ama, corrige. Esta história de que eu não vou castigar, eu não vou disciplinar porque eu amo. Não, quem ama, disciplina. Um pai ou uma mãe que diz não ao seu filho, está a ajudá-lo a ser preparado para os muitos nãos que a vida lhe há de dizer. Uma pessoa que constantemente protege o seu filho, não é porque o ama. Pode ser outro sentimento qualquer, mas não é amor. Amor traz disciplina, traz repreensão, traz contenda às vezes nas situações. Quem nunca se entristeceu por estar a dar uma negação a um filho? Que o filho queria sair à noite ou queria fazer seja o que for, e os pais tiveram que dizer que não. E que o filho ou a filha se sentiu completamente revoltado. Mas você sabe ou não sabe que é para o melhor dele ou dela? Sim ou não? Os pais que estão aqui, sim ou não? Claro que sim. E Deus olha para nós dessa maneira, sem problemas em nos repreender e a identificar o espírito que existe em nós. Ok? Agora, por último, para arrumar este ponto, eu escrevi alguma coisa que depois fez ainda mais sentido. Amar alguém é discernir quem a pessoa é. É discernir o espírito que está na pessoa. Se você ama alguém, você tem que discernir que espírito é que essa pessoa constantemente dá lugar. Faz-me a mim muita confusão ver, por exemplo, eu vou falar porque eu não conheço ninguém daqui, ou não conheço a este nível. Eu faz muita confusão como, por exemplo, há casais de namorados em que parece que um está numa dimensão espiritual, está numa busca de Deus completamente fervorosa, e depois está a namorar com uma pessoa que é completamente fora da igreja. A pessoa pode vir aqui aos cultos, e não duvido disto, há pessoas que vêm todos os domingos aqui e no seu coração estão desviadíssimas e que não percebem quem Deus é e estão aqui por alguma coisa, outra coisa qualquer. Mas nos seus relacionamentos e nas suas amizades tenha sempre esta fasquia. Entenda que espírito é que tem operado na vida da pessoa, do seu amigo, seja de quem for. Tome muita atenção. Amar alguém é discernir a pessoa, discernir quem a pessoa realmente é. E não pode haver paixão que seja acima disso. Nós temos que amar em discernir quem a pessoa é. Okay? Avançando. E então depois, no versículo 24, e este eu vou só ficar um pouco mais aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos, esta mensagem é tremenda. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui o que Jesus faz, ele faz a destrinça. Ele diz, olha, se vocês querem estar comigo, vocês têm que tomar a vossa cruz e tens que me seguir. E o que é que quer dizer tomar a sua cruz? É negar-se a si mesmo. É pegar nas coisas que nos são quase insuportáveis, mas nós negarmos a nós mesmos. Quantos de nós que estamos aqui já decidimos, isto é uma música até que já decidi seguir a Cristo, mas quantos de nós já decidimos no nosso coração, e se ainda não decidiu, não há vergonha nenhuma. Este lugar não é um lugar de constrangimento. Mas quem já decidiu realmente seguir a Cristo? Faça lá assim
um sinal para eu entender. Ok? Ok. Talvez a maioria, grande parte de nós. E eu vou-vos fazer uma pergunta. Os que não podem responder, porque eu já fiz esta brincadeira. Vá. Imaginem que vocês têm 3 chaves numa nenúfar. Uma nenúfar. Aprendi essa palavra há pouco tempo. É uma folha grande. Em 3 sapos em cima de uma folha grande. 3 sapos. Pode ser 3 rãs. Tanto faz. 3 rãs ou sapos, tanto faz. E um dos sapos decide saltar fora. Sair para fora da folha. Quantos sapos é que ficam? Quantos sapos ficam? Não. Ficam 3 sapos. Porque houve um sapo que apenas fez o quê? Decidiu. Não quer dizer que ele chegou a fazer. Nota a diferença entre decisão e ação. Todos nós que estamos aqui, ou grande parte, decidiu seguir Cristo. Todos nós decidimos negar a nós mesmos. Mas da decisão a nós fazermos alguma coisa vai uma distância muito grande. Muito grande. Quando Jesus ele diz, vocês têm que tomar a vossa cruz, ouça porque este é um ensino que não é muito, talvez, habitual, mas sabe o que é que ele está a dizer? Tu tens que te entregar à tua cruz, tu tens que morrer para ti mesmo. E depois Paulo, ele repete este ensinamento dizendo assim, e é bom que tu deixes mesmo o velho homem ficar lá bem crucificado, morto. E eu agora, para terminar, eu gostava de partilhar convosco um pouco acerca desta cruz. O que é que isto quer dizer? Jesus ele levou a cruz tão a sério que quando ele foi crucificado, presta atenção a isto, ele nunca se debateu com a cruz. Ele entregou-se completamente à cruz. Ele foi o último a ser crucificado dos 3 que estavam lá. E ele foi o primeiro a morrer. Sabe uma coisa interessante? Quando eles partiam as pernas aos que estavam crucificados, sabe para que é que servia isso? Servia para que ele fizesse o quê? O prisioneiro ou o culpado de algum crime morresse mais rápido. Porque a pessoa deixava de ter o apoio das pernas e deixava de respirar. E eles partiam as pernas para acelerar o processo. E quando eles foram fazer isso com Jesus, porque os outros 2 debatiam-se na cruz, não queriam se entregar à cruz, e eles tiveram que partir as pernas a eles para acelerar o processo de morte. Quando eles chegaram perto de Jesus, sabe o que é que aconteceu? Jesus ele já tinha morrido. Se Jesus se debatesse na cruz e se esforçasse para viver, para tentar escapar da cruz de alguma forma possível, eles quando chegassem perto de Jesus tinham que lhe partir as pernas para que ele morresse mais rápido e uma série de profecias do Antigo Testamento eram anuladas. Porque diz que nenhum osso do Messias seria quebrado. Portanto, você já imaginou que se Jesus se debatesse na cruz, ele punha em risco todas as profecias a seu respeito. Ele entregou-se completamente na cruz. Ele não se debateu naquilo que era o desejo do seu Pai querido. E porquê que nós nos debatemos tanto e tentamos sobreviver à nossa cruz? Porquê que nós constantemente tentamos respirar e tentar ficar o mais vivo possível na nossa cruz, quando o próprio Jesus nos ensinou a nós nos entregarmos à cruz. E a sua cruz provavelmente será diferente da minha cruz. A sua cruz pode ser um marido que não a compreende. A sua cruz podem ser filhos que o desvalorizam ou a desvalorizam. A sua cruz pode ser a incompreensão ou não ser valorizado no seu local de trabalho. Seja o que for, eu não sei qual é a sua cruz. Mas note isto, sem cruz não há coroa nenhuma. Sem cruz não há ressurreição. Sem cruz não há celebração nenhuma. O próprio Paulo diz,
Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós almejamos, os nossos sonhos, planos, os projetos, tudo o que nós fazemos é vão. Se tu não te entregares completamente à tua cruz, esperando que Deus, a seu tempo, te ressuscite, tu irás estar a debater-te e estás a anular todas as promessas que Deus Ele tem para ti. Entende isto? A nossa cruz é nossa. E é para nós a vivermos. E se há coisas que tu precisas que morram no teu coração para que Deus realmente reine, então entrega-te à cruz. E a cruz, ouça, por isso é que Paulo diz, isto da pregação da cruz é loucura para os homens. Como é que alguém me está a dizer para eu me entregar a alguma coisa que me dói? Ora, espera o tempo certo, mas não saias da cruz. O que o diabo quer é mesmo isso, é que nós possamos terminar o relacionamento que nos está a dar dificuldades. O que o diabo quer é que nós terminemos o casamento, porque o casamento é a nossa cruz. O que o diabo quer é que nós deixemos de parte de sermos fiéis e trabalharmos com brio, porque o nosso patrão não nos valoriza. O que o diabo quer é que nós possamos rejeitar a cruz que nos está proposta. O que o diabo queria era que Jesus, o próprio Jesus, descesse da cruz e mostrasse que Ele era o Filho de Deus. Mas Jesus levou o processo até ao fim. E porquê é que nós queremos romper o nosso processo? E você está num processo. Não entre em pânico. Não tente sair da cruz. Deixe estar lá o velho homem. Deixe-o estar lá. Ora, Deus, seja fiel. Esteja aqui neste lugar. Ore com as pessoas que oram por si. Ore por elas. Dê o seu melhor. Seja o seu melhor. Mas não combata a cruz. Não se degladie em termos da cruz. Aceite. Negue-se a si mesmo. E prossiga para o alvo. E você vai encontrar aquilo que deseja no seu coração. Amém? Okay. Vamos ficar de pé? Pode ser? Eu estou já a terminar. Eu gostava só de... Gostava que nós pudéssemos ainda buscar a Deus só uns minutos. Eu vou convidar o Jeremias, eu sei que ele está aqui, ele vai-me acompanhar, vai-me ajudar aqui no piano, só para nós termos um tempo de reflexão e de meditar sobre aquilo que Deus falou connosco. E eu sei que Deus falou alguma coisa connosco, ao nosso coração, está bem? Nós estávamos a comentar, o pastor Rui estava a perguntar se esta é a segunda ou a terceira vez que nós estamos juntos, aqui como King's Kids, aqui a cooperar convosco como igreja. Esta é a terceira vez. E sempre que nós servimos ao lado de uma igreja, há sempre alguma coisa que nós começamos a nutrir, um sentimento, um amor, uma camaradagem, um sentimento fraternal, porque nós estamos aqui sim a servir a Deus, mas estamos a servir-vos a vocês também. E isto também é importante, porque nós nos servimos uns aos outros. E eu sei que o facto de nós orarmos por alguém não é uma poção mágica, não é uma coisa que por eu orar por alguém de repente vai acontecer. Tem a ver connosco também. Nós temos que acreditar naquilo que está a ser orado por nós. Nós temos que orar e fazer a nossa parte. Mas também é verdade que há momentos especiais. Há momentos que uma oração faz toda a diferença. Sim ou não? Há momentos em que uma oração faz toda a diferença. Há momentos em que um abraço vale mais do que 1000 palavras. Eu às vezes quando chego a casa, e de novo tem a ver com a minha filha, e estou com problemas, ou porque aconteceu situações na igreja que eu tenho que resolver, ou outras coisas, outras situações com o carro, ou seja o que for. Quando eu chego a casa e eu vejo a minha filha sorrir, o que é que interessa mais? Eu tenho a minha filha, tenho uma esposa que me ama, que eu a amo, tenho uma casa onde eu posso viver, eu tenho uma igreja que me ama, a quem eu amo também, eu tenho bons amigos. Ouça isto, eu tenho uma boa vida. E se você pensar, você de certeza que tem
pessoas que o amam, que a amam. De certeza que você tem onde viver. E alguns de nós, imagine-se isto, nós temos um ministério na nossa vida. O que é que nós queremos mais da vida? Só que nós pudéssemos fechar os nossos olhos, está bem? Vamos buscar a Deus, está bem? Aleluia. Sim, Deus, nós queremos aceitar o compromisso, o desafio de vivermos a nossa cruz, não de uma forma passiva, mas ajuda-nos a ser o nosso melhor, mediante as dificuldades que a vida se nos apresenta. Deus, mesmo neste lugar, nesta igreja, qualquer que seja a dificuldade, ajuda o povo deste lugar, Deus, a entender como podem melhorar, como podem ser mais eficazes no seu amor para com o seu pastor, a sua liderança, uns para com os outros também. Deus, ajuda esta igreja em todas as áreas que necessita. Deus, nós queremos ser uma bênção neste país, Deus. Cada um de nós nas suas igrejas. E aqueles de nós que temos fugido de alguma forma da cruz que se tem apresentado a cada um de nós. Ajuda-nos a encarar, Deus, a cruz como Jesus encarou, de cabeça erguida, sabendo que todas as coisas se iriam renovar através dele, sabendo que todo o mundo seria atraído a ele quando ele fosse levantado naquela cruz. Ajuda-nos através do nosso exemplo a atrairmos outros à tua casa, à tua presença, ao manjar que é estar na tua companhia. Aleluia. Vamos ainda permanecer de olhos fechados. Eu gostava de desafiar de uma maneira muito singela. Gostava de te desafiar, se tu sentes que tens um fardo, que a tua cruz tem sido difícil de suportar, de levar adiante. Se sentes que te tens debatido de alguma forma, que precisas de força, precisas de um renovo espiritual. Gostava de orar por ti, gostava de te convidar a tu vires à frente, no nome de Jesus. Se tu sentes isso, ouça, e eu digo muitas vezes isto, o vir à frente para mim não é sinónimo nem do sucesso, nem do insucesso da pregação. Isso para mim é irrelevante. É apenas sinónimo de que nós precisamos de Deus. E como eu costumo dizer, eu também seria o primeiro a vir à frente. Mas eu gostava de te desafiar a tu chegares à frente e nós termos um tempo juntos e orarmos. E gostava de te dar um abraço. Gostava que nós pudéssemos permanecer de olhos fechados, está bem? E sem medo, sem vergonha, se tu sentes da parte de Deus, receberes um toque especial. Imagina como eu disse isto. Imagina que é o teu pai querido que está de braços abertos e que tu estás a correr na direção dele. Por isso é que nós levantamos os nossos braços, porque ele é o nosso pai querido. Pai querido. Seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E até aquilo que o Jeremias está a tocar, que possa nos conduzir à presença de Deus. Às vezes nem é preciso nós dizermos nada, basta ouvirmos alguém tocar alguma coisa e nós somos levados à presença de Deus de uma maneira tão suave, tão doce. Não combatas isso, não combatas o sentimento que Deus está a pôr no teu coração. A igreja é feita de homens corajosos, homens, mulheres valorosas, que assumem que precisam do seu rei, que precisam que o rei volte a tomar o trono que lhe é devido. Volta ao Rei Jesus ao nosso coração. Volta a mostrar-nos qual é a cruz que nós devemos suportar e ajuda-nos a seguir em frente, como tu o fizeste, de uma forma tão elegante, tão cheia de amor, a pensar em cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Gostava que não houvesse espectadores também nesta noite. Se tu não sentes vir à frente, fica a interceder, fala com Deus, está bem?
Nós vamos orar. Vou pedir ao pastor Rui também para orar. O meu colega também, de Mirandela, pastor, para vir orar também com as pessoas, está bem? Vamos ter um tempo de comunhão com Deus, está bem? Aleluia. Fiquemos orando, fiquemos buscando o Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, continua a abençoar. Estas pessoas estão aqui na frente, Senhor. Vieram aqui porque estão buscando um toque da Tua parte, Senhor. Toca as suas vidas, Senhor, nesta hora, neste momento, para a Tua glória, Senhor. Cada vida que está aqui no auditório, Senhor, seja, Senhor, cá à frente, seja lá atrás também. Deus abençoa, Senhor. O Teu Espírito se mova no meio desta congregação, Senhor. Sabemos que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele é enérgico, que Ele é bondade, que Ele é consolação, Senhor. E há corações que precisam de ser confortados, Senhor, precisam de ser consolados, precisam de ser renovados, precisam de ser reavivados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, estamos na Tua presença, estamos diante da Tua face, Senhor. Lá em casa também, Senhor, abençoa aqueles que, Senhor, estão participando, estão ouvindo, que as suas vidas sejam tocadas também nesta noite, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir conforto mesmo carregando a sua cruz, Senhor. Possam sentir o conforto do Teu Espírito Santo, o renovando, o reanimando, os confortando, os alegrando o seu coração, também no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te damos graças, Senhor, pela obra de Cristo no Calvário. Aleluia, no qual, Senhor, encontramos paz, encontramos renovação, encontramos reconciliação, encontramos caminho aberto para chegar ao trono, para chegar à Tua presença através do sangue, do novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Graças Te damos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja a penetrar nas áreas do Espírito, Senhor, nas áreas, Senhor, do santuário. Ó Deus, na Tua presença, para adorar, para desfrutar a comunhão, Senhor, para desfrutar a bênção, a alegria, a paz, a vida que há em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor, na Tua presença há renovação, há vida, há alegria, há gozo, Senhor, do Espírito Santo. Graças Te damos, Pai. Graças Te damos, Pai. Graças Te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Continuamos a buscar o Senhor mais uns momentos. Alegre o seu coração na presença do Senhor. Aleluia. Dê um olhar alegre para o céu. Dê um olhar alegre no rosto do Pai. Aleluia. No rosto do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, querido Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia, mais poderoso que a nossa cruz é a Tua glória, é a Tua bênção, é a Tua presença, é a Tua alegria, é a Tua força, é a consolação do Espírito Santo, muito mais poderosa que a nossa cruz. Graças Te damos, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Cada pessoa que está aqui, Senhor, seja tocado. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, Deus, toca as suas vidas também neste dia. Toca, Senhor, e salva e convence e dá, Senhor, capacidade para tomar uma atitude, Senhor, uma decisão por Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus.
Nós oramos, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Todos sabemos que Jesus está aqui, Jesus está presente neste lugar, Jesus está presente no meio da sua igreja. É só buscá-lo, é só ficar sintonizado com Ele. Podemos desfrutar dessa graça, da sua presença no nosso meio, no nosso coração também. Aleluia, 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 aleluia. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quantos irmãos ainda estão orando aqui pelas pessoas aqui à frente? Queria anunciar que amanhã, para aqueles que fazem parte do ministério, nós temos reunião de ministério às 9 horas da noite. Então, todos estão convocados. Também que vamos ter o retiro ou o acampamento dos jovens nesta semana. Então, hoje devem entregar as vossas inscrições. A Imanélia vai receber. E vamos continuar a orar uns pelos outros a cada dia. Amém? Aleluia. Orar pelo acampamento, orar pelo trabalho dos King's Kids também, para que seja frutuoso, pessoas possam despertar para Jesus Cristo e serem salvas. Vamos orar também. Então, que Deus abençoe a todos. No domingo temos o culto de ceia do Senhor. Então, todos aqueles que são batizados de manhã, não vai haver escola dominical, será o culto da ceia do Senhor. Todos os que são batizados devem estar presentes. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Vamos terminar agradecendo a Deus. Levante suas mãos para os céus. Estamos mesmo terminando. Os irmãos fiquem numa posição diante de Deus. Amém. Há irmãos que já estão sentados. Agora vamos ficar todos de pé, porque estamos terminando mesmo. Amém. Aleluia. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estes momentos, por este dia. Senhor, muito obrigado por tudo que neste dia podemos ouvir, participar. Tocou o nosso coração. Estamos abençoados, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Pedimos a Tua bênção. Nos leves da Tua paz. Nos guardes, Senhor. Nos ajudes a servir-te, não só enquanto estamos aqui, mas nas nossas casas, no nosso trabalho, em todo lugar onde nós estamos. Que o Espírito de testemunha esteja presente, Senhor, para fazermos conhecido o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja e guarda. Para a glória do Teu nome nós pedimos e Te agradecemos tudo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Então está terminado o culto nesta noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos em paz e alegres no Senhor. Um agradecimento também aos King's Kids e todos que responsáveis participaram aqui e estão participando aí. Talvez publicamente não tenham mais possibilidade de o fazer. Então, Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.